10h19, voltamos com o Manhã Bandeirantes. Ana Paula Rodrigues, problema na CPTM, registrado hoje pela manhã e transtorno na vida de muitos paulistanos. Bom dia. Tudo bem, gente? Bom dia. Bom dia aqui para Ana. todo mundo. Que problemaço, né? Do pior tipo. A gente está falando de trem parado e passageiro andando nos trilhos, correndo risco para tentar sair dali do trem e seguir a vida, porque não dá para ficar parado esperando. Muita gente não tem essa possibilidade, está com horário para chegar ao trabalho e tudo mais. Agora, já vou começar pela atualização. 10h19 da manhã, tá tudo normal na linha 12 Safira e em todas as demais linhas da CPTM, tá? Então, quem precisa trabalhar, tem consulta ou qualquer outro compromisso, agora consegue pegar a linha 12 tranquilamente. De manhã não foi assim. A gente está com algumas imagens na nossa live, para quem está assistindo. Para quem está ouvindo, eu vou descrever que é imagem de plataforma cheia. Nenhum trem passando e o pessoal tirando foto, muitas vezes tirando até selfie, porque aproveita para mandar para o patrão, né, para explicar que está atrasado. E num outro vídeo, um trem travado ali na plataforma sem poder seguir viagem, depois que um outro trem parou no meio do caminho, entre as estações São Miguel Paulista e Jardim Helena Vila Mara, na zona leste de São Paulo. Esse trem estava abarrotado no sentido de maior movimento no horário da manhã, que é o sentido centro, o sentido Brás. Isso aconteceu por volta de 6h30 da manhã. E aí os passageiros, impacientes para esperar um outro trem que chegasse ali para fazer o transbordo, começaram a descer nos trilhos e caminhar até a estação mais próxima, né? O que levou à desenergização de toda a linha por questão de segurança. Foram 2 horas praticamente de linha 12 muito lenta e com muito tempo de espera nas plataformas até que pudesse acontecer a normalização pouco depois das 8h30, perto ali das 8h30 da manhã. Ainda não temos detalhes do que levou à paralisação desse trem. Aliás, a circulação chegou a ser interrompida entre Brás e Calmon Viana, mas depois disso houve aí a normalização, repito, sem mais detalhes do que aconteceu para que esse trem parasse no meio do caminho. Uma equipe de manutenção da CPTM atuou na linha 12 mais cedo, segue atuando para evitar que o problema retorne e a circulação seja novamente afetada. Mas, repito, agora a linha 12 e as demais linhas também normais nesta manhã de segunda-feira. Uma ótima manhã de segunda-feira para quem usa o transporte público em São Paulo. Ana, nós vivemos há um certo tempo, não vou saber precisar quanto, mas a gente viveu aí um período de várias notícias, quase diárias, de problemas na CPTM. Era todo dia, tinha um tipo de problema. O que pode explicar? Eu ouvi uma vez de uma pessoa de dentro da CPTM que a CPTM está sucateada, né? Que é um problema de sucateamento e que, inevitavelmente, a empresa vai acabar sendo privatizada. Então, o que eu já cheguei a ouvir também, Sabino, de funcionários é o seguinte: sabe dono de Fusca? O Fusca está sempre andando, mas só anda porque o dono sabe fazer a manutenção. Todo dono de Fusca é um pouco mecânico, né? E o que acontecia na CPTM era algo parecido. Então, a gente está falando de linhas mais velhas, sucateadas, mas que, ao mesmo tempo, tinham funcionários que sabiam fazer aquela manutenção, sabiam quais os pontos mais críticos. E aí, quando a gente começou essa onda de privatização, primeiramente pelas linhas 8 e 9, esses funcionários foram substituídos por trabalhadores da empresa que venceu a licitação, havia mobilidade. Então, a gente tinha 2 problemas ali. Linhas velhas, que precisavam de manutenção, e funcionários que não sabiam como é que aquela linha funcionava de novo. Então, a gente teve um período caótico, principalmente na linha 9, e que agora começou a melhorar, é verdade. Existem problemas pontuais, em todas as linhas isso acontece. As últimas vezes a gente teve roubo de cabos, que também é um negócio que prejudica muito o transporte sobre trilhos aqui em São Paulo. E isso levou a uma mudança na maneira como esses contratos de concessão têm sido feitos. Então, o período de transição para a empresa vencedora começar a atuar tem sido
prolongado pelo governo de São Paulo nesses contratos, o que também vai acabar dando uma sobrevida para a CPTM. Vou dar o exemplo aqui das linhas 11 Coral, 12 Safira e 13 Jade, que recentemente foram, né, vendidas num leilão de concessão para o grupo Comporte, mas ainda assim não houve o início da atuação. Eles primeiro fazem uma espécie de estágio, né, para entender como funciona o sistema. A linha 7 também foi privatizada junto com o projeto do trem de Campinas, né, e o projeto de um outro trem que vai até o interior de São Paulo um pouco antes. E ela também não está sendo totalmente comandada pela empresa vencedora desse edital. Ela, nesse instante, está na operação conjunta entre a CPTM e a concessionária vencedora. Tudo para evitar que haja esse mesmo padrão de problemas que nós vimos acontecer nas linhas 8 e 9. E eu lembro que até um pouco antes desse último leilão, né, das 3 linhas que você acabou de comentar... A 11, 12 e 13. Isso, a gente conversou aqui com o secretário, né, que é responsável, o Rafael Benini, e ele disse que a grande questão que dava muito trabalho para o governo também em relação às linhas que já eram concedidas à iniciativa privada é que na cláusula de contrato não havia a previsão de que a CPTM teria que alugar ou emprestar o equipamento de manutenção desses trens e trilhos para a empresa. E se você não pegar com a CPTM, vai pegar com quem esse equipamento? Não tem, né? Não existe outra empresa que vá alugar para você esse equipamento, não existe. Então a manutenção ficava defasada ainda, porque às vezes a CPTM falava, vou usar, não posso te alugar, não posso te emprestar, e aí acabava dando problema. Agora, para essas novas linhas, a promessa é de que há uma cláusula obrigando, de tempos em tempos, o aluguel à empresa responsável. Assim sendo, fica um pouco mais fácil de ter uma boa manutenção, que é crucial para o transporte sobre trilhos. E né? fica dentro desse prazo de transição que eu estava comentando, só para fechar, das linhas 11, 12 e 13, por exemplo, a licitação foi feita no primeiro semestre desse ano e o prazo de transição é de 2 anos. Então, a gente só vai ver o Grupo Comporte começar mesmo a atuar sozinho lá para 2027, pelo menos, nessas linhas que foram recém-privatizadas. Obrigado, Ana Paula Ana. Rodrigues. Valeu, obrigado. gente.